Graça e paz do Senhor Jesus, não saia daí, fique conosco, é rapidinho a meditação na palavra de Deus. Olha o que diz o Salmo 102, 4, diz assim: o meu coração está ferido e seco como a erva, pelo que até me esqueço de comer o meu pão. O salmista Davi está numa condição que ele expressa dessa maneira, que talvez seja a realidade de muitos por agora, ou foi a sua realidade como em mim. Já foi em vários momentos da minha vida, essa realidade aconteceu. O coração seco como uma planta, como uma erva, seco, sem alegria de viver, a ponto de não querer nem se alimentar, a ponto de não querer comer o pão de cada dia. Não sei se você esteja passando isso agora. Uma realidade é que ou passamos ou passaremos. É uma realidade dos altos e baixos da vida que nós precisamos entender bem e ver o exemplo dos homens e das mulheres de Deus na palavra que venceram, abstraindo de Deus aquilo que precisa para vencer. Talvez você esteja exatamente assim, por uma dor, por uma circunstância que esteja acontecendo na sua vida, por talvez um emprego que você foi mandado embora, ou um negócio que não deu certo. Isso te atingiu de uma maneira tal que tirou de você toda a substância, toda a alegria de viver, e você se sente seco, traído pelas pessoas, traído pela vida, traído às vezes pelas suas incapacidades. Isso acontece com todos nós em vários momentos, mas precisamos entender o processo para passarmos, para ultrapassarmos esse momento, para pegarmos uma velocidade pelo que essas coisas fiquem para trás e alcancemos o tempo da vitória, o tempo do refrigério. Apegar-se a Deus e a sua palavra é a melhor coisa quando nós estamos em nossa vida passando momentos difíceis. É claro que passando momentos bons precisamos estar também apegados à palavra de Deus. Mas o salmista Davi, ele está em grande sofrimento por causa das suas dificuldades, por causa dos seus pecados, dos seus erros, por causa das próprias maldades do seu coração. O salmista Davi, ele chega às consequências, às raias, não é? Das consequências de sua existência, de suas dificuldades, de seus erros. E quanto a isso, nada é diferente na trajetória de cada ser humano. Então o que precisamos é digerir estas coisas, é vencer, é se apropriar do que a palavra de Deus diz. O Salmo em sequência aqui, o Salmo 103, diz assim, olha só, versículo 11, versículo 13, né? Como um pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Abstrair da palavra de Deus, isso para nós, tomar posse dessa realidade e desta promessa, desse cuidado de Deus, como um pai nos faz vencedores. Tomar posse do que Deus diz na sua palavra. Olha só, Ele está cuidando como um pai, se compadecendo, mas se compadecendo daqueles que o temem. Essa aqui é o grande diferencial que precisamos trazer para nosso entendimento. Pessoas que não temem ao Senhor não podem usufruir da benignidade de um pai, do se compadecer que um pai tem. Essa é a realidade. Por quê? Porque aqueles que vão ao Senhor e se submetem à sua palavra, olha, e vivem no temor do Senhor. Quem teme ao Senhor é porque o tem. Não é ter medo de Deus. Temer é diferente. Temer é aqueles que o têm como o Deus soberano, que tem autoridade e que é o Pai. E para ter a Deus como Pai, muitas pessoas se enganam nisso e dizem, não, Deus é Pai de todos. Não é.
A Bíblia diz, o ensinamento bíblico é de que torna-se filho de Deus só aqueles que vão a Deus através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. No sentido genérico, a gente até não erra dizer, Deus é Pai porque é Criador de todas as coisas. Mas a realidade nossa, posicional do ser humano é que fomos criados. Mas quando vamos a Deus através de Cristo, nos tornamos filhos. E isso é ter o temor de Deus, é esse temor. Temer a Deus é um reverente respeito com entendimento, não é ter medo dele. E Deus nos chama a esta posição. O salmista estava com o coração seco, como uma erva. Não queria nem mais se alimentar. Isso quer dizer grande nível de crise, de dor. Talvez você esteja perto disso, se não está nisto. Perto de nem querer se alimentar. Mas eu quero te dizer, se aproprie do Pai que cuida de você e se compadece de você. Mas precisa estar nesse princípio do temor, nesse princípio da filiação, se submeter a isto. Eu sou filho de Deus, pastor Enéas. Sim, eu fui a Deus através de Jesus, estou vivendo isto. É parte da existência, mas você não vai ficar nisso. Você está passando por isso. Você não vai viver isso. Você não vai ficar constantemente nisto. É passageiro, porque você é filho de Deus, teme ao Senhor e Ele, como um pai, se compadece de você. Há de ser que você vai contar as vitórias, você vai se alegrar, você dará ações de graças por aquilo que o teu Pai se compadeceu de você e te deu vitória. Basta apenas aprender, passar pelo momento, aguardar o nosso tempo, porque nós queremos viver em todo momento no tempo de Deus. É assim, rápido, mas a realidade é que o tempo de Deus é diferente do nosso. Nós imaginamos que o tempo de Deus seja assim, porque se Ele fizer assim, tudo se realiza. E nós queremos somente isso na nossa visão, mas esquecemos de viver o tempo que Ele traz para nós, que nós precisamos atravessar os nossos dias perseverando e entendendo que Ele se compadece de nós e nos dá a vitória completa. Não será diferente na sua vida se você está passando isso. Se não, continue vencendo, continue lutando e abençoando vidas. Que Deus abençoe o seu coração abundantemente. Nós estamos terminando este ano e eu desejo a você as bênçãos do Senhor Jesus, mas estamos ainda no 4º domingo e nesse próximo domingo nós estamos aqui encerrando o momento do culto da palavra, que é com a revista da Escola Bíblica Dominical. Tenha a liberdade de estar conosco neste último culto da palavra às 9 horas da manhã e 18 horas e 30 minutos, sempre voltando à presença do Senhor, adorando e celebrando a Deus. Que Deus abençoe o seu coração e a sua vida abundantemente.